Oi, gente! Então, hoje eu vou gravar um vídeo sobre um pouquinho da gramática sueca. Por quê? Porque eu tô estudando aqui e eu decidi gravar esse vídeo porque aí eu memorizo melhor, certo? E ajuda alguém que tiver com dificuldade. Então, vamos lá. Aqui, a gente vou começar falando de huvudsats, ok? Então, o que é huvudsats? Huvudsats, que é a abreviação HS, é oração principal, certo? Então, é a oração principal que segue uma ordem, certo? E essa ordem a gente pode gravar utilizando essa palavra sport, certo? Porque ela ajuda a memorizar melhor. Então vamos lá. O S é o sujeito, o P pode ser o verbo, quer dizer, é o verbo, o objeto, o R, que é rum, significa espaço, e o T, que significa tid, que é tempo, beleza? Tá. E lembrando que aqui dentro do verbo, na gramática sueca, quando tem dois verbos, você vai seguir essa ordem de verbo 1, de verbo 2 ao verbo 4, e dentro do verbo 1, a gente vai utilizar o sats adverbial, que são os pronomes, não os pronomes, são os advérbios de frequência e o inte, que é a negação, o não, né? Tá. Aí aqui tem as outras maneiras que eu posso começar a frase, a oração principal, utilizando a troca de lugares das palavras aqui dentro dessa palavrinha sport. Tá entendendo? Então, por exemplo, eu posso começar depois uma frase com verbo, sujeito, objeto, espaço e tempo. Eu também posso escrever de outra forma. Eu posso começar uma frase com o objeto, o verbo, o sujeito, o espaço e o tempo. Eu também posso começar uma outra frase com espaço, verbo, sujeito, objeto e tempo. E também posso começar uma frase com o tempo, o verbo, o sujeito, o objeto e o espaço, certo? E é claro que eu também posso escrever uma frase, tipo assim, a mesma frase eu consigo escrever ela de várias maneiras, porque eu vou trocando as ordens, entendeu? Então, essa é uma maneira, eu encontrei, uma amiga que me ensinou essa palavra, sport, para gravar essa troca de lugares que eu posso fazer para escrever uma oração principal, certo? Em sueco, tá? Então aqui eu já traduzi huvudsats para a oração principal, porque eu acho que fica muito mais fácil de a gente entender, certo? Tá. Outra coisa que eu quero falar. Bisats. O que é a bisats? A bisats é a oração subordinada. O que a gente entende por oração subordinada? Ela é dependente de uma outra oração. Então, a oração subordinada ela não vai existir sozinha, beleza? É igual em português. Então, eu vou começar, por exemplo, com uma huvudsats, que é uma oração principal, e eu posso agregar a bisats, que vai ser a oração subordinada, certo? A bisats, ela sempre vai começar com uma bisats inledare, certo? Que é essas palavrinhas aqui, tá? Que é ner, eftersom, trots at, on, at, som, tá? O ner vai falar do tempo, que significa quando. Eftersom é o porquê, certo? O trots at é embora. On é se, né? Que a gente usa para falar de condição. At é o nosso que, tá? Para explicar, para contar. Por exemplo, eu quero que, eu penso que. E o som, ele funciona tanto como na bisats, em ledare, mais o sujeito depois, tá? Ou um pronome relativo, tá? E depois vem o verbo, tá bom? Vem um verbo depois, tá? Tá, mas o que eu quero explicar aqui é que, por exemplo, nessa frase aqui,
Efter schon jag inte ska åka till Spanien i år, tá? Então, aqui tá falando, efter schon é uma Besatzungsledere, sempre depois do Besatzungsledere vem o sujeito, que é o ja aqui. Sempre depois do sujeito vai vir o Satz adverbial, tá? Que vai ser o inte, ou alltid, ou... São todos os advérbios de frequência, certo? Depois vem o verbo e depois vem o verbo 2, certo? E depois vai vir o espaço e o ano, beleza? Tá. Um outro exemplo aqui, que eu vou tentar explicar em português, por exemplo. Na Ruvustats, eu como um bolo na minha casa, porque eu não tenho dinheiro agora, por exemplo. Entendeu? Então, quando eu traduzo para o português, fica muito mais fácil de escrever uma frase em sueco, tá? Então, assim, é só uma ajuda, até para mim, quanto para outra pessoa, porque é uma gramática meio complicadinha, mas depois que na hora que a gente traduz para nossa língua, é bem mais fácil. Aqui eu vou falar outro exemplo de Bisats. Quando eu começo uma frase com Bisats, När skolan slutar idag, ska jag åka to London. Então, assim, när é uma Besatzungsledere, igual eu expliquei aqui. O que vem depois? Um sujeito. Depois do sujeito tem que vir o quê? O verbo tá? Ou o verbo 2, mas aqui a gente só tem um verbo, tá? E dó, que é um tid, certo? Aí eu preciso continuar a frase. Sempre que eu vou continuar uma frase que começa com Bisats, eu vou começar a próxima frase com um verbo, tá? Então, eu vou falar ska, que é o futuro de, tipo, eu vou, né? Aí vai ficar ska, ja, tipo, vou eu. Oka é tipo viajar, né? De avião. Que aí é o verbo e depois é o advérbio de Platz, ou espaço, ou o tempo que a gente tem que falar. Então, nesse caso é o to London, que é para Londres. Então, vamos lá. Primeiro, a fundamento, que é a Bisats, que tá aqui nessa parte, certo? E depois, eu continuo a frase, começando com um verbo, certo? Pra falar o resto da frase, porque eu sempre vou começar com um verbo depois que eu começar com uma Bisats, tá? Então, é desse jeito que a gente monta uma frase em sueco. Além disso, eu fiz esse post-it aqui falando de Ordfallen med conjunction. Conjunção. Eu não sei falar direito ainda. Enfim, aqui é a ordem das palavras com conjunções, certo? Então, aqui tá falando assim, ó. Nästa sommar ska vi resa utomlands och då ska vi bada mycket. Então, aqui tá falando, nesta summer é um tempo. Aí, depois do o, que é a conjunção, vem o tempo de novo, que significa then, que significa depois, naquele tempo, beleza? Aí, depois, aqui, ó, nesta summer, tem o verbo, e aqui depois do do, que é o tempo, também tem o verbo. Depois tem o sujeito, depois tem o sujeito. Então, a gente tem sempre que estar seguindo esta ordem na hora de escrever, tá? Aí, aqui, ó, depois, com a conjunção man, eu comecei com o sujeito, né, na frase. Então, é o sujeito primeiro, depois o verbo. Depois da conjunção man, vai ter a mesma coisa. Vai ter o ja, que é o sujeito, e o ticker, que é o verbo, beleza? Aqui, com a conjunção for, que significa porque, eu comecei com fora veckan. Fora veckan significa tempo. E o do significa tempo, que tá depois da conjunção. O var, que é o verbo. E o var depois do do, que também é verbo. E depois vem o sujeito, entendeu? Então, eu tenho que seguir a ordem, que é da frase, até depois da conjunção, beleza? Então, aqui é assim, tá? Eu não vou ler as frases, senão vai ficar muito longo o vídeo, que já tá bem longo. Mas
São umas explicações que me ajudaram a entender melhor e eu acho que pode ajudar vocês também. Se alguém tiver alguma coisa para me corrigir, alguma explicação para me ajudar também, pode escrever aí no comentário e a gente vai se ajudando, tá bom? Obrigada, beijos!